Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O meu abraço fraterno a você e também a toda a sua família. Com a graça de Deus, nós nos encontramos aqui pelas ondas da Paranaíba FM, para juntos estarmos fazendo uma breve reflexão do Evangelho de hoje. Que Deus nos abençoe, que Ele derrama sobre nós a luz do Espírito Santo e que nós possamos estarmos atentos ao que o Espírito Santo quer falar no nosso coração. E eu quero também, primeiramente aqui, mandar um grande abraço, né, para todos os irmãos aí que estão, vocês, né, que estão ouvindo aqui esse pequeno momento de reflexão. O meu abraço aos evangélicos, o meu abraço também aos irmãos católicos também. E quero mandar um abraço também para o Nilton, né, que está transportando os alunos nesse momento. Ele hoje pediu para que pudesse mandar um abraço para ele, que Deus abençoe você e toda a sua família. Nós vamos fazer uma meditação do Evangelho de hoje, que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 31 ao 47. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de São João, capítulo 5, versículo de 31 ao 47. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, e nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que enviou. Vós prescrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória um dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vós hei de acusar diante do Pai, a quem vós acuse. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois, se cresseis em Moisés, certamente crerias em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje um pouco grandinho, mas vamos fazer uma breve reflexão do evangelho de hoje, né, proposto dentro da liturgia católica. Estamos aí no tempo da Quaresma, daqui uns dias já é a Páscoa, né? Então que nós possamos nos preparar bem para esse tempo pascal que nos espera. E hoje, este trecho de hoje, tem aqui umas narrativas aqui, né? Jesus
falando do testemunho e que o nosso testemunho seja fiel e verdadeiro, né? E Jesus estava falando aqui para os judeus. Os judeus, né, eles não aceitavam o testemunho de Jesus, né? Então eles sempre questionavam o modo de Jesus. Eles sempre questionavam, né, a missão de Jesus. E neste mundo que nós estamos vivendo hoje, nesse século 21, né, quantos ainda questiona o testemunho de Jesus? Ainda existe muitas pessoas incrédulas. Existem muitos que se dizem que cristãos incrédulos, né? Tem muitos cristãos que dizem que não acreditam em Deus, né? Mas nós temos que pedir a Deus, né, que Ele dê força para todos nós que estamos tentando viver a palavra de Deus, nós que estamos tentando viver, né, o testemunho de Deus, que Deus dê muita força para nós, para que nós não venhamos a cair na tentação, né, de não acreditar em Jesus. Então existe muitas pessoas que se dizem ser cristãos que não acreditam em Jesus, né? Mas que Deus tenha misericórdia. Então, Jesus ele veio a este mundo para dar testemunho do Pai, né? Ele veio buscar a glória do seu Pai. Então quer dizer, a glória pertence a Jesus. A glória pertence a Jesus que morreu na cruz para a nossa salvação. E hoje somos convidados a cada um de nós a testemunhar verdadeiramente Jesus Cristo. Nós estamos vivendo num mundo de hoje em que, infelizmente, muitos não acreditam na palavra de Deus. Sobretudo, nós que somos cristãos católicos. Quantos cristãos que se dizem ser católicos, mas não acreditam na doutrina da igreja? Quantos que se dizem ser cristãos católicos, mas não acreditam na Virgem Maria? E hoje, meu irmão e minha irmã, que nós possamos fazer um exame de consciência. Será que o nosso testemunho está sendo verdadeiro como o de Jesus? Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. E muitos continuam não aceitando Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E aqui, se nós percebemos nesse trecho de hoje, né, Jesus ele dando uma dura nos judeus, né? Porque eles não aceitavam o testemunho de Jesus. E eles sempre questionavam o modo de Jesus, porque Jesus ele veio para os simples, né? Ele veio para aqueles que eram rejeitados. E hoje, mais do que nunca, que nós pedimos a Deus a graça de nós ficarmos firmes na sua doutrina, dar testemunho da verdade. Porque os judeus eles não acreditavam no testemunho de Jesus. Então, nós podemos perceber que hoje, nesse trecho desse evangelho de hoje, né, que aparece muito a palavra testemunho, né? E hoje nós somos convidados a continuarmos dando testemunho da verdade. E hoje, no mundo de hoje, testemunhar Jesus Cristo verdadeiramente é ser mártir. Testemunhar a verdadeira doutrina de Jesus Cristo é ser ridicularizado, é ser motivo de piadas, é ser motivo de críticas. Mas nós somos convidados a testemunhar Jesus. E quando o nosso testemunho é verdadeiro, Jesus, ele sempre vai continuar nos abençoando. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos abrir o nosso coração para que Jesus ele possa entrar no nosso coração, para que nós possamos continuar dando testemunho da verdade aonde nós estivermos, e que Deus nos livra de nós
de nós cairmos no falso testemunho, que Deus nos livra, né, do falso testemunho, e que nós sejamos cristãos verdadeiramente, e que Deus nos livra de toda incredulidade, como os judeus aqui, eles não acreditavam no testemunho de Jesus, né? E eles armavam a arapuca, né? Eles tentavam armar a arapuca de todos os lados para pregar Jesus. Mas Jesus, sempre cheio do Espírito Santo, sempre ele instruía esses judeus. E ele continua hoje instruindo a cada um de nós, né? E que nós possamos buscar a glória de Deus e não buscar a glória dos homens, como esses judeus aqui, eles estavam buscando a glória dos homens, colocando a sua esperança nos homens, né? Como a palavra vai dizer para nós aqui, veja bem aqui, não espero a minha glória, não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vi em nome de meu Pai, mas não o recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de receber. Então quer dizer, nós temos que buscar a glória de Deus, não buscar a glória de homens, né? Buscar a glória de Deus. E esses judeus, eles sempre estavam apoiando, né, nas suas próprias ideias, nas suas próprias ideias. Então nós temos que buscar a glória de Deus e não dos homens, colocar a nossa esperança em Deus, pois quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós somos sim tocados, transformados, e que nós possamos, sobretudo a partir desse momento, né, lutar para que o nosso testemunho seja verdadeiro, seja dentro, seja fora da igreja, onde nós estivermos, que nós sejamos cristãos coerentes, e que Deus nos livre da incredulidade, da falta de fé, e que nós possamos dar testemunho da verdade, sobretudo nesse tempo de hoje, onde, né, nós estamos vivendo os dias difíceis, pois muitos estão deixando, né, a verdadeira doutrina e colocando a sua esperança em homens da própria carne. Nós temos que sim colocar nossa esperança em Jesus, que morreu na cruz para a nossa salvação. E que o nosso testemunho seja fiel e verdadeiro, sobretudo nesses tempos que estamos vivendo. Que Deus nos dê essa capacidade de a cada dia de dar testemunho da verdade e viver na verdadeira doutrina de Jesus. E vou terminando esse programa de hoje, agradecendo a todos vocês, né, que me acompanhou aqui. E agradeço também a José Ivan também, que me auxiliou aqui na mesa de som. E que Deus nos abençoe e nos proteja, que na próxima quinta-feira nós possamos estarmos aqui juntos novamente para fazermos juntos a reflexão do Evangelho. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.